Olha, 7h20, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quarta-feira, hoje dia 11 de novembro do ano 2020. Eu fui surpreendido ontem com uma nota dos alunos do curso de odontologia do campus da UERN, onde eles denunciam descaso com as clínicas odontológicas. E olha que nós estamos tratando de um curso que teve um reconhecimento nacional como um dos melhores do Brasil, nota 4 no ENAD 2019. Então, é preocupante a forma como a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, o próprio governo do Estado trata um curso importante, reconhecido como esse, que é o de odontologia do campus da UERN, aqui na cidade de Caicó. Mas para falar sobre esse assunto, nós convidamos, quero aqui já agradecer de antemão por ter aceitado aqui o nosso convite, os alunos Lucas Dantas, Camila Cristine, Joyce Oliveira e Yasmin Dantas. Lucas, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Me fale, antes de entrarmos nessa questão da nota, o curso de odontologia da nossa UERN, reconhecido de forma nacional como um dos melhores do Brasil, e isso inclusive vocês como alunos, comprovam também a importância desse curso, mas bate uma certa tristeza, um curso tão importante como esse não ter aí a prioridade de atenção da nossa UERN. Bom dia, Lucas. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia para todos os ouvintes que nos escutam. Então é isso, Marcos Dantas, o nosso curso ele foi destaque no país, mas infelizmente ele vem sofrendo com o descaso do governo do Rio Grande do Norte. Essa nota do ENAD ela é muito importante para nós, porque demonstra a qualidade de ensino para nós estudantes. Porém, essa nota ela reforça a parte teórica, o corpo docente, que é de excelência da universidade. Mas nós estamos tendo uma deficiência muito grande na aprendizagem em questão da falta de estrutura da própria universidade. Quando eu falo estrutura, não é só de clínicas como laboratório, até mesmo da própria salas de aula. Marcos Dantas, para você ter ideia, todo mundo sabe da luta da UERN em questão de espaço. No governo de Vilma estava sendo construído um departamento para nós, ali do lado do CESP, porém com aquele entrave do terreno particular, que era do Corinthians, misturado com o do Estado, foi parado a construção e não se pode mais construir. Depois foi para o CAIC, do CAIC a estrutura era pior, e depois, com muita peleja, a gente veio onde era para a antiga escola EJA. E simplesmente, olha o que fizeram. Pegaram uma universidade com 3 cursos, odontologia, enfermagem e filosofia, mascararam uma reforma que não existiu, pintaram as paredes. Isso aqui já no Joaquim Apolinário? Isso aqui no antigo Joaquim Apolinário, que hoje em dia é da UERN. E jogaram esses 3 cursos. Uma universidade que simplesmente não é calçado dentro, possui apenas 6 salas de aula para 3 cursos. Então me diga aí como é que funciona essa logística. Uma universidade com 3 cursos possui apenas 6 salas de aula. Então você acha que a dificuldade já começa aqui da própria sede da própria sede da UERN. Inclusive, seu próprio blog vinculou matérias antigas. Você lembra daquela enchente? Lembro. E simplesmente prometeram essa reforma e não foi nenhuma reforma. Apenas mudaram a entrada do campus. A entrada que era mais próxima que a galeria da esquina, botaram mais lá para cima e fizeram como se fosse um canal dentro da própria instituição, que ao meu ver piorou, porque esse canal liga diretamente esse esgoto aqui a céu aberto que vai para o rio. Então quando encher novamente, tudo leva para a UERN. Tudo leva para a UERN. Então assim, a deficiência da estrutura já começa aqui no próprio campus, Os ar-condicionados não funcionam direito, não existe data show instalado nas salas de aula, Marcos Dantas. Os professores que querem dar aula, muitas vezes eles chegam 20 e meia hora antes para começar a instalar o data show e feliz daquele que funciona direito. Quando as cores funcionam, quando está tudo bem direitinho. Então assim, a estrutura ela não parte só, a falta de estrutura do descaso, ele não parte apenas de clínicas e laboratórios, ele já começa das próprias salas de aula, onde não nos oferece dignidade, realmente dignidade. Porque agora isso é só o curso de odontologia, todos os cursos são assim? Todos os cursos, mas o de odontologia ele é mais afetado principalmente por essa falta de clínicas e laboratórios. Mas nessa questão de estrutura do próprio campus aqui, todos os cursos eles são afetados. Às vezes um professor quer se reunir com a gente, não tem aonde. Se você for na nossa universidade, não tem bancos para se sentar.
A gente fica em pé, o Léo. Né? Então é como se diz assim, pegaram uma escola que ela estava desativada e simplesmente jogou uma universidade lá dentro. Em época de chuva, é um lamaçal só dentro da instituição. Agora, essa dificuldade, a própria, pelo menos em entrevista aqui ao nosso programa, isso nunca foi negado pela direção do campus da UERN. Agora, na sua opinião, o que é que está faltando? É investimento do governo do Estado? Digamos assim, uma atenção maior da direção, dos que fazem a UERN aqui, o campus da UERN aqui, de reivindicar mais ao governo? O que é que você acha que está faltando? Porque a UERN reconhece aqui a dificuldade, que o campus funciona há vários anos, né? Já funcionava de forma precária no CAIC, voltou, ganhou uma sede nova, mas como você mesmo disse, a precariedade me parece que ainda reina na UERN. O que está faltando para mudar essa situação? O que falta simplesmente é a atenção do governo do Estado e principalmente da reitoria de Mossoró. A organização aqui de Caicó, do campus Caicó, os coordenadores, a coordenadora do campus, nunca mediu esforços para mudar essa situação. Pelo contrário, são pessoas extremamente esforçadas e de boas intenções, até porque somos nós que sofremos diretamente todos esses descasos. Mas Mossoró, a reitoria de Mossoró, o governo do estado do Rio Grande do Norte, é como se botasse umas vendas e pensasse que a UERN de Caicó não existisse. Dentro de todos os campos em si, eu acho que Caicó ele é o mais afetado. Esse é o sentimento que vocês têm? Unanimemente. De professores, de coordenadores, de tudo. Esse é o sentimento, porque todas as nossas reivindicações, e eles sabem de tudo, né? Porque não tem como negar, todos os protocolos, todos os documentos enviamos para Mossoró, simplesmente não obtemos resposta de nada. E as respostas, quando vêm, depois se desfazem por alguns meses e tudo volta a ser o normal. Então, o próprio descaso parte de Mossoró e do governo do estado do Rio Grande do Norte. A reitoria de lá não olha para Caicó de forma alguma. Ok, o Lucas falou sobre essa questão da dificuldade aqui na sede do campus. A Camila Cristine também está aqui conosco. Me fala agora como é que está a situação, se aqui na sede aqui do campus da UERN, aqui, pertinho aqui da gente, aqui na 95 FM, está ruim. As clínicas odontológicas estão em situação bem pior, Camila? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que estão, vamos dizer assim, na mesma situação, né, de descaso, como o Lucas falou. E, assim, as clínicas, para a gente, tem um maior impacto, porque a gente precisa da prática, né? A gente precisa da prática, e o curso de odonto, ele precisa de estrutura, né? O curso de odonto precisa de estrutura para que funcione de uma maneira correta. Então, a gente precisa da questão de biossegurança e principalmente agora, nessa época de Covid, aí é que a gente precisa mesmo. Então, a gente precisa sim dessa estrutura e isso influencia justamente na aprendizagem da gente, de estudante de odonto, que está, assim, a mercê dessa situação, né? Porque no caso, nas clínicas, vocês aprendem a prática realmente, né? Isso. Nas clínicas a gente atende a população, então a gente tem um retorno direto para a população, né? Já falando da importância dessa nossa luta, né? A gente atende a população de Caicó, de região, né? Então, qualquer paciente que tiver o interesse e quiser, né, ter um acesso a um serviço gratuito, a gente está fazendo lá na clínica. Então, a gente tem serviço de canal, de prótese, né? Trazendo aqui para vocês uns exemplos. Mas, infelizmente, nessa situação, a gente se recusa, né, a fazer esse serviço para a população, porque nessa situação realmente não tem como acontecer. E as clínicas agora é que não tem como mesmo por causa da Covid. Agora, o que tipo de precariedade existe hoje nas clínicas, por exemplo? Falta o básico, falta o material para vocês trabalharem? Falta, com certeza. E como o Lucas falou, o esquecimento por parte da reitoria e do governo do estado é o que faz isso, porque a gente precisa de material constantemente, a gente precisa de um equipo, de uma cadeira
funcionando corretamente, né? É muito triste quando a gente está atendendo um paciente e a cadeira começa a sair água por debaixo, por exemplo. Aquilo é uma frustração para o paciente, sinceramente. E, inclusive, já aconteceu comigo. Eu atendendo uma paciente, já aconteceu isso. Então, tudo isso prejudica o atendimento, enfim, prejudica o nosso aprendizado. Os professores também não merecem essa situação. Coloca em risco as pessoas também? Com certeza. E os professores não merecem essas condições de trabalho, né? Então, a gente está nessa luta para melhorar o atendimento, para formar profissionais cada vez melhores e, como você já falou, Marcos Dantas, apesar dessa nota tão alta no ENADE, a gente precisa dessa melhora, né? De uma qualidade de serviço e os professores, com certeza, eles também sentem essa falta de condições de trabalho. Não, eu fico triste e ao mesmo tempo preocupado porque nós divulgamos há 2 semanas atrás de que o curso de odontologia, com todos os méritos, né, aqui de Caicó, é um dos melhores do Brasil. Então, como é que um curso, um dos melhores do Brasil, se encontra nessa situação? Pois é, Marcos Dantas, e só enriquecendo a fala de Camila, é bem complicado as situações porque, por exemplo, nós estamos, um exemplo assim, figurativo, estamos fazendo extração dentária, né, e muitas vezes o sugador não presta. E aí, como é que nós vamos fazer essa cirurgia com esse sugador que não nos possibilita? Como é que nós vamos ver aquele campo operatório? Muitas vezes já teve até relato de uma própria aluna estar atendendo uma paciente e a cadeira simplesmente cair. Quando eu digo cair, é a cadeira quebrar, se desfazer. Constrangimento terrível. Constrangimento terrível. Aí eu pergunto, nesse momento, o que é que a gente faz? Se afasta para não se machucar, porque a equipe está caindo em cima da gente, tenta segurar a paciente que está deitada, né? Então, assim, são situações que nos levam a pensar e dizer assim, nós não temos dignidade de estudo. Dessa forma não se dá. Para você ter noção, entre um equipamento e outro, que são as cadeiras odontológicas, tem como se fossem divisórias. A Anvisa foi lá e interditou até porque tinha essas divisórias com cupim. Para você ter noção, numa clínica odontológica, onde tem que ter toda uma biossegurança, existia cupim lá dentro. Então, são coisas assim, extremamente importantes. Uma pia para a gente lavar a mão, a pia é tão pequena que muitas das vezes a gente fica batendo nas paredes da pia e não se pode devido à ergonomia. E que não é uma pia adequada pela que a Anvisa pede, né? Então, o que é que funciona de verdade nas clínicas odontológicas? O que é que funciona de boa qualidade? Marcos, é até difícil de falar. Sinceramente, é muito difícil de falar. Mas o atendimento mesmo assim continua? O atendimento mesmo assim continua e de toda forma nós tentamos levar esse atendimento com excelência. Muitas das vezes, assim, que fique bem claro que não somos irresponsáveis ao ponto de botar perigo para os próprios pacientes. Mas essa precariedade, ela traz perigo para as pessoas? Para os pacientes que estão lá, por exemplo, recebendo esse atendimento? Sim, porque não nos possibilita trabalhar melhor, principalmente para nós estudantes. Então, assim, a nossa luta, ela é uma luta extremamente legítima, digna e sem nenhum partido político. Por quê? Porque a nossa luta, ela quer buscar melhorias para a UERN. E juntamente com isso, nós buscamos melhoria para a população a partir do momento que nós oferecemos um serviço melhor para a população, serviço esse que está parado devido às condições da UERN, melhoria para o corpo discente, que somos nós estudantes, melhorando na nossa formação, e melhoria para os professores, o corpo docente, que possui mais dignidade de nos ensinar. E foi com esse sentimento que o Centro Acadêmico Odontogênese lançou essa nota à imprensa e à população? Sim, com esse sentimento, de uma luta coletiva, uma luta de melhoria para todos. Então, por isso que nós alunos, isso foi como se fosse assim, um posicionamento nosso, de realmente parar e dizer que não dá. Que a partir do próximo período, nós não iremos nos matricular como uma forma de protesto à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, para que olhe para nós, para que veja toda essa situação, porque da forma como está conduzindo o nosso ensino, não é uma forma digna, não é uma forma, como se diz assim, de uma boa qualidade de ensino. Vocês vão trancar o curso? Foi o que eu entendi ou não? Não, nós não iremos trancar o curso. Nós apenas não iremos nos matricular. Isso é um apoio de todos os alunos, de todos os períodos. Mas como é que fica a situação acadêmica de vocês? Fica prejudicada ou não? Ela está prejudicada em todos os sentidos devido à pandemia.
E com esse nosso posicionamento, ela se prejudica mais. Mas eu lhe pergunto, prejudicar toda a vida nós já fomos. Então, se nós demos, como se diz assim, continuarmos assim, nós iremos ser prejudicados mais e mais. Agora, isso é um consenso de todos os alunos? Sim, de todos os alunos. Ou existe alunos. resistência? Não existe nenhum tipo de resistência. Inclusive, temos documentos assinados. Todos assinaram. Todos assinados. Tudo nosso, ele é bem organizado. Nós temos, como se diz assim, pessoas que nos orientam também, né? E todos os alunos, eles assinaram esse documento, até porque todos serão prejudicados, até mesmo aqueles que estão entrando nos primeiros períodos. Porque existem disciplinas teóricas e práticas no laboratório e os laboratórios não estão funcionando. Dizem, porque nós vivemos de promessas. Então, sem as matrículas renovadas, sem a presença dos alunos, os atendimentos nas clínicas também serão prejudicados. Sim, inviabilizados, não é isso? Que na verdade a gente não está atendendo agora por causa da pandemia e por causa também da situação da clínica, né? Então a gente quer uma certeza de que as clínicas, de que quando a pandemia acabar ou quando se regularizar esse atendimento, as clínicas possam ser usadas por nós. A gente quer ter uma certeza de quando é que as clínicas vão estar lá prontas para a gente chegar e atender os pacientes. Agora, que tipo de melhoria poderia ser feita, no mínimo, para que vocês realmente pudessem voltar, digamos assim, atrás dessa decisão? As reformas das clínicas e dos laboratórios, né? Manutenções dos equipamentos. Existem clínicas que têm muitas cadeiras odontológicas que simplesmente não funcionam. Quando não existem mochos adequados, existem equipamentos quebrados. Tem algumas clínicas que funcionam pouquíssimos equipamentos. E quando funciona, possui aquela deficiência. E sempre fica naquele rodízio. Por exemplo, uma cadeira quebrou e a outra quebrou. Vamos pegar os materiais que estão funcionando daqui quebrou e botar na outra para tentar ajeitar. Então fica sempre aquela troca e é um verdadeiro enxuga-gelo. As gambiarras. As gambiarras. Então é isso que nós queremos, a reforma das clínicas para melhorar esses atendimentos. Porque, Marcos, não adianta, por exemplo, não é porque não está tendo atendimento porque chegou a pandemia. Não, porque se não tivesse pandemia, mesmo assim, nós não estaríamos funcionando por falta de manutenções da clínica. Agora, isso é recorrente, por exemplo, ou a situação piorou nos últimos tempos? A situação ela vem piorando nos últimos tempos, mas desde sempre houve, como se diz assim, essas precariedades nas clínicas odontológicas por falta do Estado, né? Inclusive, a minha turma foi a única turma que não teve atendimento em clínica integrada 1 no 5º período, porque a gente não tinha um gesso para fazer uma montagem articulador no 4º período. Então, se a gente não tinha aquele material no quarto, por causa de um gesso, né? A gente não conseguiu atender paciente no 5º período. Então, assim, minha turma, acho que foi a turma assim, mais prejudicada da UERN, de odontologia da UERN, porque a gente não atendeu o paciente no 5º período, dentro de uma disciplina de clínica integrada. E para quem está em casa nos ouvindo, nós estamos aqui com 4 alunos do curso de odontologia da UERN, inclusive 3 desses alunos estão há 2 anos de se formar, de concluir o curso. Você, Camila, faltam 4 anos, é isso? Mais ou menos? 4 anos. Aliás, não, são períodos. 2 anos. 4 períodos e os outros 2 períodos, né? Frustra, é um sentimento de frustração? Quer dizer, às vésperas de concluir o curso, vamos chegar a uma situação como essa, Lucas? Sim, é como se diz assim, desanimador, porque eu costumo dizer assim, quem entrar na UERN vai ter um espírito de guerreiro, porque para se formar, além dessas... Mas isso tem um limite também, né? Tem um limite e nós estamos buscando melhorias para isso. Então, assim, quando não é uma greve, por falta de pagamento de salários de professores, é uma paralisação por conta que faltam insumos, materiais para a gente atender. Às vezes essas licitações são feitas e as próprias empresas mandam materiais vencidos, aí tudo tem que ser mudado, né? Já teve casos de empresas mandarem material vencido para a gente atender, aí volta todo esse material, atrapalha o andamento, vem pandemia, vem falta de estrutura, então assim, nos frustra. Nós não temos dignidade, queremos apenas estudar e sabemos que a educação é o futuro do país. Então, muitas vezes nos deixa desanimados. Por exemplo, eu, Joyce e Yasmin, que está aqui, nós estamos no 8º período e se tudo corresse nos conformes, nós já iremos formar próximo ano, na metade do ano. Mas não. E agora?
A gente está uma incerteza muito grande e não sabemos quando vamos nos formar. Às vezes nós planejamos nossa vida pessoal, nossa vida profissional e acaba nos frustrando cada vez mais, porque sempre somos impedidos. Ok, sucesso para vocês, que essa luta seja vitoriosa. Conta aqui com o Panorama 95 sempre que precisar. E que recado você deixa, Camila, para quem de repente, talvez nesse momento, esteja ouvindo a diretora do campus da UERN, os professores, né? Quem sabe esse seu recado também possa chegar à reitoria, a própria governadora Fátima Bezerra, que esteve aqui em Caicó, visitou com tanta euforia, né? Com tanta polpa, né? Com tantos flashes, fotos, o campus da UERN aqui em Caicó. O que é que você diria para essas pessoas que são eles que têm condições realmente de resolver essa situação? Primeiramente, né, a gente também não quer deixar de agradecer por Fátima ter vindo no campus de Caicó e a diretora Sirlene, que sempre está nessa luta, a reitora, depois de muitos anos que a gente tinha sido esquecido, ela veio aqui, mas que a gente quer deixar uma mensagem final de... Não adianta só vir, né? Não adianta também só tem que vir. Agir. A gente quer algo concreto. A gente quer realmente algo concreto, que eles deem uma resposta para a gente. Porque a gente está estagnado. Eu nem comecei o 6º período. Até porque a pandemia... Eu sei que a pandemia também contribuiu, mas como Lucas já falou, se não tivesse sido a pandemia, a gente também estaria estagnado, porque as clínicas estão em péssimas condições. Então a gente quer essa resposta. Ok, Lucas, e aí, que mensagem você deixa para quem está nos ouvindo nesse momento e até para pedir à população também um pouco de paciência, de calma, porque esse movimento que vocês estão deflagrando é para também beneficiar a população. Porém, por causa da pandemia, os atendimentos já estavam suspensos, né? Caso não seja feito nenhuma melhoria, infelizmente vai continuar, não é isso? Sim, sim. Eu queria pedir mais atenção do governo do estado do Rio Grande do Norte, especialmente também da reitoria de Mossoró, os reitores de Mossoró, que olhem pelo campus de Caicó e realmente atendam às nossas necessidades. Eles têm a plena ciência e consciência de tudo o que se passa aqui, Marcos Jantos. Simplesmente eles vendam os olhos, fecham os olhos e fingem que nada existe. Então, assim, me orgulho muito em estar lutando por essa causa. É uma causa digna e que vai favorecer não só os professores como a instituição, e sim também a população, porque o nosso curso ele acaba por favorecer também a população através dos atendimentos pelo SUS, né? Que a universidade acaba por possibilitar. Ok, obrigado a vocês pela participação. Nós conversamos com os alunos Lucas Dantas, né? Camila, Cristine, também estão aqui nos estúdios. O celular aqui tá. Também estão aqui nos estúdios, né? A Joyce Oliveira e Yasmin Dantas, não é isso? Obrigado pela participação de vocês, que essa luta ela seja bastante vitoriosa. 7h42, vamos procurar também, inclusive, a direção da UERN, viu? Campus de Mossoró, não esqueça de Caicó, viu? Lembre-se que existe um polo importante da UERN aqui em Caicó, que inclusive com cursos de destaque, né? Com reconhecimento nacional e que merece com certeza a atenção de vocês.